Bom dia, bom dia, bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, tudo bem? Espero que você esteja bem. Meu Deus, a palavra de hoje está boa demais. Vamos falar um pouquinho sobre a oferta de Gideão. Presta muita atenção, porque aquilo que você entrega para Deus, o Senhor devolve dobrado. Deus, Ele é poderoso. Há milagre sobre a tua vida, irá sobejar. Você vai vencer os seus inimigos, porque o Senhor é o Deus do sobrenatural. Amém? Antes de nós começarmos, eu quero te pedir, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, compartilha e coloca aqui embaixo tudo aquilo que o Espírito for falando ao teu coração, tá bom? Não importa se é 1, 2, 3, 4, 5 comentários, pode comentar o máximo que você quiser, tá bom? Vamos lá então a palavra, Juízes, capítulo 6. Aí a gente vai ler alguns versículos, eu vou falando esses versículos para você anotar no seu caderno. Juízes 6 fala assim: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, eles os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos das regiões leste deles invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, traziam os seus animais. Vamos ler o versículo 6. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas chamaram por socorro ao Senhor. 7. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrarei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsarei-os e darei a vocês a terra. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus, e não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vão e não me derem ouvidos. Então, 11. Então o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia a Ebiesitas, Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos medianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: o Senhor está conosco. Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou às mãos às mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem estou te enviando? Ai, Jesus, olha que palavra, né? Aí o Senhor respondeu a Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é menor, é menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. 17. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dai-me um sinal que és tu. Estarei Dá um sinal que tu estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e de uma arroba
de farinha fez pães sem fermento e pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu sobre a grande árvore. E ao anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha. E deram o caldo, o Gideão assim fez. Derrame o caldo, o Gideão assim fez, com a ponta da jarra que estava em sua mão. E o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor, soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Diz-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Meu Deus, que palavra é essa, não é? Quanto mais a gente lê a Bíblia, parece que a gente mais vai ficando maravilhada com as coisas que acontecem, não é verdade? Presta muita atenção nessa palavra. Se você estiver fazendo algo agora que vai tirar o teu foco, já para tudo que você está fazendo e presta atenção apenas na palavra, porque o Senhor tem algo sobrenatural para entregar a você nesta manhã. Amém? Queridas, Gideão, ele vinha sendo roubado havia 7 anos. As suas forças já estavam completamente esgotadas. Por mais que trabalhasse, não conseguia equilibrar as situações. Isso acontece com você? Por mais que você trabalhe, parece que mais dívida aparece. Parece que você não consegue pagar nada. E assim vai sendo roubado pelo inimigo. Aquilo que ganha nunca dá para nada. Vive sempre na mesmice, da mesma forma, não consegue comprar nada para você, fazer nada para você, para tua casa, para os teus filhos. Porque sente que está havendo um roubo espiritual na tua vida. Então presta muita atenção. Como todo o seu esforço, ele tentava vencer aquele roubo. Como nós fazemos, não é? A gente tenta de todas as formas, né? Combater esses roubos para que isso não aconteça. Às vezes economizando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, guardando no banco. Mas sempre acontece alguma coisa e a gente gasta tudo o que tem, não é isso? Então, presta muita atenção, porque essa palavra vai falar muito ao teu coração. Quando ele recebe a palavra do Senhor, ele crê em seu coração. E ele resolve mover-se para oferecer uma oferta valiosa, gerando assim um novo tempo para a sua vida e também um novo tempo para a sua família. Olha o que Gideão fez. Ele se moveu. E ele entregou uma oferta. E ele disse: tu é o Senhor mesmo, você fica aqui porque eu vou ali e eu vou trazer a oferta para você. E a oferta, nós lemos que a oferta ela foi consumida com fogo. E você viu que essa oferta foi aceita, muito bem aceita. Mas você pergunta para mim: mas pastora, qual que é a revelação dessa palavra? Eu vou te dizer, presta atenção. Gideão, ele estava desmotivado, assim como eu sei que existem muitas pessoas que ficam desmotivadas mediante essa situação de roubo. Entristecido ele estava, desanimado, abatido. Porque ele já não tinha, como todo o povo daquele lugar de Israel, tinha perdido muito. Mas quando ele ouve a palavra do Senhor, que incentiva, em meio a tantos conflitos, ele se dispõe a entregar o seu melhor. O Senhor, então, ele espera. A oferta dele é uma oferta especial. Uma oferta de vida. Uma oferta da sua dedicação. Ele aparece-lhes à noite. E ele requer outra entrega, maior. Sabe de quê? Uma entrega de superação. Sem limites. O Senhor pode. O Senhor pode fazer muito mais pela tua vida. Mas Ele pede uma oferta muito maior.
daquele que aparentemente nada tem. Por isso que tem muita gente que fala assim, ai, mas a pessoa ela já não tem nem para ela. A igreja fica pedindo para dar, a igreja fica pedindo para doar, a igreja fica pedindo para fazer. Gente, quanta ignorância. As pessoas não entendem que nós não podemos ficar refém do dinheiro. Ainda que você tenha pouco, Deus ele não vai te deixar passar necessidade, dificuldade. Ele não vai te deixar ter fome. Confia, acredita nessa palavra. Isso acontece comigo. Isso aconteceu muitas vezes comigo. Muitas vezes a gente retém, a gente segura, a gente não quer dar para a obra, a gente não quer ajudar, a gente não quer abençoar. Porque a gente fica dizendo que a gente é miserável, que a gente não tem nada, que a gente não pode nada. Mas naquele momento, Deus pediu para uma pessoa que aparentemente não tinha. E ele entregou o melhor que ele tinha naquele momento. Ele era roubado pelos midianitas. O cabrito que ele deu de oferta era válido pela vida de Gideão. Também era válido pela casa de seu pai, com toda a sua idolatria. O Senhor exige um boi para quebrar a idolatria e pela libertação espiritual da mão do assolador. Agora, quais são as características dessa oferta? Quais foram as características da oferta de Gideão? Primeiro, mesmo desacreditado de si mesmo, creia na palavra de Deus. Olha o que Deus está dizendo para você, mesmo desacreditada de você mesma, creia em mim, creia na minha palavra. Gideão, queridas, ele já não tinha mais o que perder. Ele precisava ganhar e alcançar um novo tempo para si e também para toda a sua família. Embora a condição daquela família tenha sido de pobreza, de vergonha, Gideão, ele viu em sua oferta uma oportunidade de viver a restauração, de viver a restituição e a transformação da sua sorte. Por isso, ele prontificou-se a entregar o seu melhor. Ainda que a sua oferta e capacidade pessoal ou familiar tenha frustrado você, não receie confiar em Deus, pois a força dele é eterna, é plena. Renovará a sua força e mudará a sua vida. Segunda característica da oferta de Gideão, ele consagrou desejando quebrar toda a maldição que pesava sobre a sua vida e sobre a sua família. O Senhor aparece a Gideão. E lhe pede para que sacrifique um boi. Uma oferta valorosa pela causa do seu pai, que vivia em grande idolatria. Eu fiz isso pela minha mãe. Eu fiz isso pela minha mãe. Eu fiz isso pelo meu pai. Não matei um boi, mas eu entreguei oferta. E a minha mãe e o meu pai, o Senhor levou. E eu creio que os dois estão em um bom lugar. A minha mãe morreu em Jesus, uma mulher que tinha uma condição idólatra. Meu pai também, ele aceitou Jesus. Então eu acredito que há um mover espiritual clamando sobre nós, a oferta que nós entregamos no altar em pró de algo, de alguém, move o coração de Deus. Amém? Então Gideão, ele
disposto a viver a quebra de toda a sentença, ele sacrifica e destrói os altares de idolatria do seu pai e oferece um altar para o Senhor Todo-Poderoso. Nós podemos nos colocar na presença de Deus para liberar perdão, cura, restauração de Deus por nossa família. Nossa oferta o santifica. Terceira característica da oferta. Ele entregou conforme Deus lhe pedira, mesmo contra tudo e todos. Os israelitas estavam sendo roubados há 7 anos pelos medianitas, que se apoderavam de tudo que ele tinha. Gideão teria todos os motivos para não entregar o que o Senhor pedia. Porém, ele não recuou nem titubeou. Porque ele queria viver. Ele queria pôr um fim àquele sofrimento e à prisão que já durava tanto tempo. Gideão, ele queria abater o poder dos adversários sobre a sua vida e a sua família. E cria em seu coração, no poder do Senhor, ele entregou os 2 bois. Depois de já ter entregado um cabrito e pães. Qualquer incrédulo diria: não faça isso, pois você está sendo roubado. Mas para vencer o roubo, presta muita atenção, para vencer o roubo, ele precisava entregar o que ele tinha. Para você parar de viver o roubo, querida, você precisa entregar aquilo que você tem. E a consagração ao Senhor e a sua obra gerou milagres em sua vida. Aí agora você me pergunta: mas pastora, quais são as colheitas da oferta que ele teve quando ele entregou isso para o Senhor? Quais foram as colheitas que ele teve? Primeira, Gideão viveu a libertação nas suas emoções e sentimentos. A baixa autoestima de Gideão era um grande problema. Talvez isso também seja um grande problema para você. Devido à sucessão de roubos e lutas, ele estava desacreditado. Ele estava descaracterizado, abatido. Não acreditava, nem esperava uma melhor. Mas depois que ele entregou a sua oferta, ele pôde ver a glória de Deus e entendeu que ele tinha uma palavra de paz para a sua vida e não de destruição, não de fracasso. E dessa forma, amadas, a autoestima de Gideão foi restaurada. E ele passou a enxergar-se como Deus o via, um homem valente. Assim ele pôde tomar atitudes de ter reações que jamais teria em seu abatimento e angústia. Gideão tornou-se pelo Espírito do Senhor um homem ousado, valente e inabalável. Segunda característica da oferta de Gideão: mesmo sem apoio humano, venceu pelo poder de Deus. No início, parecia que Gideão teria muitas pessoas para garantir a sua vitória contra a assolação. Porém, passando um tempo, Deus ele fez questão de limpar o caminho de Gideão de toda mentira e deixar somente aquilo que realmente convinha para o seu bem. E dessa forma, amadas, Gideão, ele se apegou a armas espirituais e não às estratégias carnais. Ele ergueu-se contra o seu grande inimigo, o opositor, e derrotou-o completamente conforme o decreto do Senhor. Terceira característica da oferta. Através dessa oferta de Gideão,
ele adquiriu armas espirituais revelantes. Quebrar o cântaro, o vaso que simboliza o homem, como toda a sua estrutura, deve ser totalmente quebrado, quebrantado. E aguardar o livramento do Senhor. Manter na mão esquerda a tocha acesa. É o poder do Espírito Santo e é a nossa força para conquistar todas as coisas em Deus. Manter a mão direita a buzina. Simboliza a palavra profética, que deve estar sempre em nossa boca e nos motiva na batalha. Quarta e última característica da oferta de Gideão. A oferta de Gideão lhe deu vitória completa. Mesmo estando com uma quantidade menor de aliados, Gideão ele teve vitória completa sobre os medianitas, sobre os amalequitas e o povo do Oriente. Assim, toda a sua casa, seu povo, sua família, foram totalmente libertos dos opressores. E de todos puderam viver dias de alegria e crescimento. Era um altar ao Senhor, como Gideão. Erga um altar ao Senhor, como Gideão ergueu para Deus. E vença a assolação, vença o roubo, a miséria, que querem destruir você. Ouse e entregue o seu melhor a Deus. Consagre o seu melhor por sua família. E por aquele a quem você ama. E tenha certeza de que no fim dessa história, pelas armas espirituais que a habilitam, você terá grandes vitórias. Amém? Vamos orar? Meu Deus, como é transformadora a tua palavra. Nos ensina, Senhor, a ter esse coração doador. A esse coração que crer. Que crer sem duvidar, meu Deus. Nos ajuda a vencer, meu Pai, o nosso egoísmo, a nossa fraqueza, o nosso medo. A nossa baixa autoestima. Nos ensina, meu Deus, a vencer o roubo e as lutas. Muitas vezes nos deixa abatidos. Nos ajuda, meu Pai, a entregar essa oferta com poder e glória, com poder e honra ao Senhor. E não de destruição, meu Pai, e fracasso. Nos ajuda, assim como Gideão, a nos posicionarmos e levantar e erguer um altar de adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém? Se você foi tocado por essa palavra e você gostaria de entregar uma oferta, você pode fazer isso, me chamando no particular, no grupo, falando comigo se o Senhor falou ao teu coração. Amém? Não esquece de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. Comenta aqui embaixo muitas vezes aquilo que o Espírito falou com você, tá bom? Te amo em Jesus, um beijo e fica com Deus.